Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs em Cristo. Venho através desta live e nesta live falar um pouco sobre as três cruzes no Calvário, o que é que elas significam, qual é o significado que as três cruzes lá no Monte do Calvário significam para nós. Jesus estava no meio de dois ladrões. Jesus estava na cruz do meio e em cada lado havia um ladrão. No total são três cruzes: a cruz de Jesus e a cruz dos dois ladrões de cada lado. O que é que cada cruz dos lados representam, o que é que elas querem dizer, o que é que a cruz do meio, a cruz onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve, também qual é a mensagem que nos passa. No livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, um ladrão à direita de Deus e outro ladrão à esquerda um ladrão à direita de Jesus e outro ladrão à esquerda de Jesus. O que é que isso significa? O ladrão que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador e disse: Senhor, quando tu fores para o teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este ladrão foi salvo por ter reconhecido Jesus como rei, como alguém que tem um reino. Mas ele atirou a condição para o futuro. Ele atirou para o futuro. Este representa o futuro. Quando tu fores para o teu reino, lembras-te de mim. O futuro, a ansiedade. Então Jesus disse: não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus chamou-lhe de volta, disse: não precisas ir para o futuro, vem aqui agora no hoje, no agora. A vida começa agora e a vida se vive agora, no hoje, no presente. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus na cruz do meio representa o presente, a vida de hoje, o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Não devemos nos preocupar com amanhã, porque amanhã a gente não sabe se chegará ou não. Então vamos focar no hoje, vamos viver o hoje, vamos desfrutar o hoje. É isso que Jesus estava a passar para nós ali. O outro ladrão, ele estava a tirar onda de Jesus, estava a gozar com Jesus, não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Esse ladrão representa o passado. O diabo pega o teu passado e tenta te acusar. O diabo pega o teu passado e tenta condicionar o teu presente com o passado. No passado você falhou. Não há nada que te garanta que no presente você vai acertar e que terás um futuro melhor. Portanto, é melhor te conformares com o teu erro do passado e viveres assim, do que tentares se esticares um bocadinho ou tentares até fazer alguma coisa para mudar a tua vida. Não vai funcionar. No passado não funcionou, não vai funcionar agora. Então, este ladrão ali representa o passado que te rouba a alegria de viver o hoje, que te rouba e também nem te deixa até dar umas espreitadas no futuro. Por quê? Porque ele te condiciona o erro do passado. Irmãos e irmãs, vamos meditar no que é que significa o símbolo das três cruzes. Boa noite, irmã Adelaide Mendes, Deus te abençoe, irmã. Então, as três cruzes representam, enviam para nós uma mensagem: o passado, o presente e o futuro. O ladrão que se perdeu, o ladrão que foi condenado, o ladrão que foi para o inferno, representa o mundo que quer ser salvo sem reconhecer o julgamento. Sem reconhecer o julgamento. O nosso julgamento foi feito no corpo de Jesus. O mundo não reconhece Jesus, mas quer ser salvo. É impossível. Nós temos que reconhecer que aquele julgamento lá na cruz era teu, era o meu, no corpo de Jesus. Aquele ladrão que se perdeu representa o mundo que não quer nem reconhece Jesus, mas quer ser salvo. Diz: eu também sou filho de Deus. Mas eles não reconhecem o sacrifício de Jesus. Ou seja, em outras palavras,
Em outras palavras, ele estava a dizer: se tu és o Messias, tire o julgamento, deixe-nos escapar e tu conosco, deixe-nos escapar tu conosco e mostre-nos o que tu podes fazer. Se tu és cristão, deve me agradar e satisfazer minhas vontades. Se tu és o Messias, então sobe a Jerusalém para a festa e mostra-te ao povo. Jogue-se do pináculo do templo e comande as pedras para se tornarem pão. Mostre a sua glória e seus talentos para que as pessoas possam verdadeiramente ver e entender que o Messias está entre nós. Esse é o tipo de Messias que o mundo deseja. E um dia o desejo do mundo será realizado na pessoa do anticristo. Ou seja, vai aparecer alguém se passar por Jesus, vai enganar a muitos, dizer que ele é o Messias. Esse aí é o anticristo. Por quê? Porque todo o sinal que lhe pedirem ele vai mostrar. Jesus, quando esteve aqui na terra, não satisfez a vontade do homem, fez a vontade do Pai dele, do nosso Pai, de Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele fez. O que Deus não mandou ele fazer, ele não fez. Mas o diabo quer, aquele ladrão na cruz disse para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, desça dessa cruz, desça, porque o filho de Deus tem poder para não ficar preso nessa cruz, desça. É assim que o mundo quer que você faça milagres, que você entregue profecias profundas e para te reconhecer, baterem palmas, para te bajularem. Mas o verdadeiro homem de Deus entrega profecia, opera milagres quando Deus que está dentro dele mandar fazer. Se Deus não mandar fazer, não faça. Não faça, porque é a vontade da carne, não é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. O mundo não quer conhecer o julgamento, não quer passar pelo julgamento. Passar pelo julgamento é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. No entanto, a missão de Cristo não era deixar o mundo escapar do julgamento ou realizar sinais e milagres na presença da besta e ganhar sua aprovação. Cristo veio para crucificar o mundo e levá-lo à morte, para que todo aquele que morrer com Jesus receba a vida em Cristo. Cristo veio, nos absorveu no corpo dele e morreu conosco lá na cruz. Isso é espiritual, minha irmã e meu irmão. Mas só aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, esses reconheceram que Jesus é Senhor, é Salvador, esses morreram com Jesus lá na cruz, porque reconheceram. Eles conseguem entender e compreender que aquela morte lá na cruz não era a morte de Jesus, era a nossa morte. Essa é a revelação. O mundo não reconhece isso, o mundo diz que não. Jesus não reconhece o julgamento, não querem. Eles querem ser salvos, mas sem terem que passar por um julgamento. Mas esse julgamento nós passamos através de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ser salvo se não passar por Jesus. Na verdade, o Pai estava dentro de Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Está lá no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, no versículo 20 ao 21. Então, Jesus, o Pai estava dentro do Filho. E quando nós quiséssemos ter acesso ao Pai, tínhamos que passar pelo Filho. Nós temos que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus como nosso substituto lá na cruz, aquele que morreu a nossa morte para nos salvar. Se não reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que morreu em nosso lugar para nos salvar, não tem outro caminho, não tem outro meio para sermos salvos. A salvação se dá por meio de Jesus Cristo e é pela graça. Mas o mundo não quer receber a salvação pela graça. O mundo também não quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O mundo quer fazer o seu próprio sacrifício de um coro, digamos assim. Deus me aprova na minha performance. Eu deixei de pecar, eu deixei de fumar, eu deixei de fazer isso errado, então eu sou digno de ser salvo. O mundo quer ser salvo assim. O mundo quer ser salvo assim, mas Deus disse que deste jeito, desta forma, desse tipo aí, não.
Por quê? Porque Deus já estabeleceu como é que nós devemos ser salvos. Através do Filho dele, Jesus Cristo. Nós não fazemos nada, mas temos que crer no que Jesus fez. E quando nós cremos no que Jesus fez, então nós somos aprovados, somos aceitos, somos perdoados dos nossos pecados, somos salvos. E isso nos dá força, nos dá condições, nos dá capacidade para não fazermos mais as coisas erradas. É Cristo em nós que nos dá a capacidade de não pecarmos. Mas o mundo diz não. Eu consigo deixar de pecar sem a ajuda de Jesus. Ele quer a glória para ele próprio, não quer dar a glória a Deus, não quer dar a glória a Jesus, quer a glória para ele. Deus tem que me salvar porque eu fiz, eu dei o dízimo, eu dei o dinheiro e Deus tem que me salvar. Eu nunca traí a minha mulher, eu nunca pulei a cerca, eu nunca fiz coisa errada, então Deus tem que me aceitar por isso. Mas não é assim que nós temos que ser salvos. Não é assim que nós temos que ser aceitos diante de Deus. É através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que nos dá capacidade para nós não voltarmos a fazer as coisas erradas. Deixa-me só puxar aqui mais alguns versículos para baixo, para a gente dar então aqui mais umas concordâncias. O segundo homem, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, o outro criminoso que estava lá, daquele que foi salvo, repreendeu o outro que estava a gozar com Jesus, dizendo, você não teme a Deus, você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós roubamos, nós cometemos erros, nós estamos aqui mesmo a pagar pelos nossos erros, mas este homem não. Esse homem aqui está aqui por causa da inveja desses religiosos que estão aí embaixo. Esses fariseus é que estão a lhe condenar por inveja. Mas nós não, nós estamos aqui mesmo a pagar pelo nosso erro, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Está no livro de Lucas, capítulo 23, no versículo 40 ao 41. O primeiro ladrão queria ser salvo sem julgamento. O segundo ladrão, no entanto, estava disposto a sofrer pelas más ações que cometeu de acordo com a carne. Pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus e suas leis. Cometer pecado é transgredir ou desobedecer a lei de Deus. A lei de Deus é que é a lei do amor, o amor ágape. Quando eu tenho o amor de Deus em mim, que é o amor ágape, eu não cobiço a mulher do próximo. Quando eu tenho o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, eu ajudo o outro sem segundas intenções. Quando eu tenho o amor de Deus, o amor ágape no meu coração, eu não traio a minha mulher. Eu amo a minha mulher assim como eu amo o meu corpo. Eu amo a minha pessoa. Não vou me contaminar lá fora para trazer a contaminação para a minha mulher. E assim vai. Segue. É os 10 mandamentos resumidos no amor. Então, em vez de ficarmos com os 10 mandamentos, ficamos com... Tudo se resume no amor. O amor sem interesse, o amor ágape. O outro me fez mal, mas eu vou lhe perdoar porque ele não sabe o que fez. Pai lhe perdoa porque ele não sabe o que fez. Então esse é o amor. Então pecado é quando a gente transgride essa lei. A lei do amor ágape de Deus. O desejo de pecar habita na natureza humana. Em outras palavras, o segundo ladrão colocou seu fardo de pecado e sua dependência e fé sobre Jesus, que levou os pecados do mundo inteiro. E, consequentemente, o segundo ladrão recebeu a certeza de que estaria com Jesus no paraíso, por ter feito. Ele depositou a fé dele em Jesus e isso lhe garantiu, então, Jesus lhe garantiu a salvação. Ele foi salvo. O primeiro ladrão tinha pecado e o pecado repousava sobre ele. E o mesmo acontecia com o segundo ladrão. No entanto, o segundo ladrão foi libertado de seu fardo de pecado por meio do reconhecimento que ele era pecador. Primeiro, ele reconheceu que era pecador. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Então, quando reconhecemos que somos pecadores, recebemos o perdão de Deus. Por reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos também que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebemos o perdão de Deus, recebemos também a justificação, somos justificados, somos feitos como se nunca tivéssemos cometido pecado. Então somos salvos. Por reconhecermos que somos pecadores, precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Por isso, estar
por isso estava a ser julgado ali pelos seus maus atos. Por outra, reconheceu também que Jesus era o Messias. Quando reconhecemos que Jesus é o Messias, nós somos salvos, independentemente do pecado. Depois de recebermos Jesus como Senhor e Salvador, então sermos feitos justos diante de Deus. A palavra justo ou justiça de Deus significa ou quer dizer como se nunca tivéssemos pecado. Deus não vê mais pecado em nós. Nós também não devemos mais nos considerar pecadores. Pese embora carregarmos uma natureza pecaminosa, a nossa natureza, que é a carne, ainda tem vontade de pecar, sentimos vontade, mas o nosso espírito já não tem vontade de pecar, ou seja, nunca teve, estava morto. Agora que recebemos Jesus Cristo, o Espírito de Deus está dentro de nós, ressuscitou o nosso espírito, então nós estamos vivos no espírito e não temos vontade mais, não temos vontade no espírito de pecar. Então nós não pecamos, nós somos o espírito, nós não cometemos pecado. A carne pode até cometer quando falamos uma fofoca, quando às vezes ficamos nervosos à toa e falamos um palavrão, isso é pecado. Pecado não é só se deitar com a mulher do outro ou trair a esposa. Não. Pecado é até guardar rancor de alguém, não perdoar alguém. Isso também é pecado. Então, a nossa natureza pecaminosa pode nos levar a gente ficar nervoso à toa, falar uma fofoca, ou sentir até umas vontades contrárias à vontade de Deus. Mas o nosso espírito, não. Nosso espírito está vivo e diz, olha, isso não agrada a Deus, isso não é bom, e nós então nos tocamos logo e pedimos perdão, entramos logo no lugar secreto, né, que a nossa consciência pede, Pai, me perdoa, Pai. Não sei porque é que eu pensei naquilo. Pai, me ajuda, me fortalece, Pai. Pai, me perdoa, Pai. Se confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado diante do Pai. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, é nisso aí. A carne peca, mas o Espírito não. Paulo dá um exemplo lá no livro de Coríntios, acho que é 1 Coríntios. Havia um irmão lá na igreja de Coríntio, que esse irmão lá estava a se deitar com a sua madrasta, a esposa, a mulher do pai dele. E os irmãos lá da igreja deram conta disso. Repreenderam o irmão não queria ouvir. Então enviaram uma carta para Paulo. Paulo, olha, o que está a passar aqui assim, assim, assim. Falamos com ele e nada. O homem não quer entender. Está a se deitar com a sogra não, a madrasta, a mulher do pai. Paulo disse, não tem problema, ok, vocês já resolveram ali, não tem maca, então vamos fazer o seguinte, ele que seja entregue a Satanás, a carne seja entregue a Satanás, para que no dia do juízo, no dia da salvação, o espírito seja salvo. Tá vendo? Paulo separa a carne do espírito. O que vai ser salvo é o espírito e a alma. A carne não vai, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne não está pronta. A carne não se converte, minha irmã e meu irmão. Nós às vezes fazemos confusão e quando falamos do homem, o homem, a nova criação se dá no espírito. Portanto, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador foram feitos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aonde? As cicatrizes estão aí. O corpo é o mesmo, não mudou nada. Então, onde é que Jesus disse que tudo se fez novo? É onde? É no Espírito. No Espírito nós somos novo. Na forma de pensar nós também somos novos e estamos a ser aprimorados dia após dia. Nós estamos a ser trabalhados pelo poder da palavra de Deus. Deus está a trabalhar a nossa mente, o nosso culto racional. Deus está a mudar. Está no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, né? Seja a vossa mente renovada, para que experimenteis quão boa e agradável é a vontade do Senhor. Então a nossa mente, o nosso pensamento tem que ser renovado. Como? Nós antes pensávamos só de morte, pensávamos que doença é normal, e que a morte é normal, e que isso é normal, e que aqui o sofrimento é normal. A tua mente precisa ser renovada. Nós pensávamos que Deus estava nervoso conosco. Quando as coisas descem por torto, nós falávamos logo, pronto, Deus está a me castigar. Eu sei o porquê. Lá atrás eu cometi alguns erros e eu estou aqui agora a pagar, porque o diabo nos fez crer assim, nós fomos condicionados a pensar assim. E Deus diz para nós mudarmos a nossa mente. Mudar a mente no original grego é metanoia, que significa mudança de pensamento, de mentalidade. Temos que mudar a nossa mentalidade.
Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus quer o nosso bem, tanto é que enviou o Filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar, para a gente não morrer. Se colocou na brecha, porque o pecado requer sacrifício de sangue, requer mesmo sangue para a pessoa ser limpa do pecado. E o nosso sangue, nenhum de nós, o nosso sangue não estava qualificado, porque nós já nascemos com pecado. O sangue também dos animais que eles ofereciam só aplacava a ira de Deus durante um ano e tinha que se repetir todos os anos. No livro de Hebreus explica isso lá, Hebreus 9, Hebreus 10, explica esses rituais. Até chegar Jesus. Quando Jesus chegou, o sangue dele removeu todo o pecado de uma vez por toda. Jesus não vai mais morrer na cruz por ninguém. Já morreu uma vez só. E o sangue dele foi suficiente para todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Tudo. Já cobriu tudo. O sangue de Jesus cobriu os pecados de Adão, de Moisés, de Saul, de Davi, de Salomão, de todos esses ali. Cobriu também os nossos pecados, nós que estamos no tempo da igreja, e também já cobriu o pecado daqueles que ainda nem nasceram e vão nascer, e um dia talvez poderão até cometer outros pecados, mas o sangue de Jesus já cobriu. Agora aqui, o sangue de Jesus cobre o pecado original, que é o pecado que leva para o inferno, o pecado de negar Jesus como Senhor e Salvador. E todos aqueles que o receberam, né, foram feitos filhos de Deus, passaram da morte para a vida. Então, receber Jesus, reconhecer que Jesus é Filho de Deus, reconhecer que Jesus morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte. Este é que é o pecado que leva a pessoa para o inferno. O pecado de trair a esposa ou o marido ou coisa, esse pecado é o pecado que está lá no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se você cometeu isso, peça a Deus perdão, e Deus te perdoou, mas você precisa crer. O diabo todos os dias vai lutar contra ti, na tua mente, e dizer: Deus não viu a tua oração, Deus não te perdoou. Vai querer tentar te fazer você crer que Deus não te ouviu. E quando você crer que Deus não te ouviu, então você atrai as coisas más, porque você vai sentir medo, você vai se sentir vulnerável. A Bíblia também diz no livro de 1 de João, capítulo 4, no versículo 17 ao versículo 18, que nisso, né, é aperfeiçoado, nós somos aperfeiçoados nisso, no amor. O perfeito amor revelado de Deus a nós expulsa o medo, porque o medo implica punição, castigo. Então, quando nós temos essa revelação que Deus, afinal, nos ama muito, 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 e que nós estávamos a perder tempo a pensar que Deus não nos amasse, estávamos a fugir de Deus, o diabo então encontrava ali um caminho para nos atormentar. Mas o dia em que você reconhecer que Deus te ama, mesmo tendo cometido pecados, mesmo na condição de pecador, Deus te amou primeiro, então pronto, o medo baza, o diabo não tem mais chance de entrar e fazer das suas na sua vida. Por quê? Porque o medo cancela a ação da fé. E Deus diz, olha, na palavra dele, que nós precisamos reconhecer, nós precisamos da revelação do perfeito amor. Esse perfeito amor não é o nosso amor para com Deus, o amor que não. É o amor de Deus para nós. Deus é tão bom que Deus. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim: o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus, todos os dias. O Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus. Deus é amor. Deus derrama o amor dele no nosso coração e Deus, como habita dentro de nós, Deus então faz com que este amor seja expresso, né, manifestado de volta para Ele mesmo, a partir de dentro. Deus dentro de nós ama a Ele próprio. Porque o nosso amor é interesseiro, o nosso amor é: eu vou amar a Deus porque tenho medo do inferno, eu vou amar a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Isso é interesse, isso não agrada a Deus. O nosso amor é interesseiro. Então Deus manifestou o amor dele através do Espírito Santo. Todos os dias ele derrama o amor dele em nosso coração. E Deus, ele se ama a partir de nós, em nosso coração. Quando nós amamos a Deus, se interessa é Deus dentro de nós a expressar esse amor, que é o amor dele, o amor verdadeiro, o amor ágape. Quando nós perdoamos alguém que nos fez mal,
deixou dor no nosso coração, mas nós amamos. Não está vindo de nós aquele amor, aquela capacidade, está vindo de Deus, que está dentro de nós, que nos dá essa capacidade de nos esquecermos ou de perdoarmos aqueles que nos fizeram mal, aqueles que nos causaram dor mesmo. Como é que nós conseguimos isso? Pela nossa própria força nós não conseguimos, pela nossa própria capacidade nós não conseguimos. Só Deus, que está dentro de nós, nos dá essa capacidade para nós perdoarmos aquele que nos fez mal. E nisso, né, é que vamos... Além disso, Jesus disse, né? Jesus disse: se vos amardes uns aos outros, então sereis reconhecidos. Verdadeiramente sois meus discípulos. Então, para nós sermos reconhecidos aqui na terra como discípulos de Cristo, de Jesus, nós, aqui o ponto fulcral é o amor. O amor entre nós, irmãos, não é se a gente conhece bem a Bíblia, não, aquele irmão, conforme Deus lhe usa, ele conhece bem a Bíblia, não é porque a gente ora muito em língua, aquele irmão ora muito em língua, não é porque a gente entrega profecias, tem revelações, não é nada disso, nada disso. Jesus disse: naquele dia, muitos virão em meu nome: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não curamos nós no teu nome, não expulsamos demônio nós no teu nome. E Jesus disse: eu vou lhes dizer naquele dia, eu vou lhes dizer, afastam-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Profetizaram, ué. Entendiam a Bíblia de capa a capa, entendiam profundamente, pregavam bem, davam vontade de pegar a cadeira e sentar a ouvir a pregação daquele irmão. Mas onde é que está então o problema? O problema está falta de amor. Eles pregavam bonito, entregavam profecias bonitas e certas mesmo, certeiras, tudo coisa. Operavam milagres, as pessoas ficavam curadas e tudo. Mas não tinham amor no coração, não tinha a revelação do amor. O amor é mais do que tudo. O amor e a fé e a esperança são três, mas o maior dos três é o amor. Paulo disse isso: ainda que eu falasse na língua dos anjos, profetizasse, se não tivesse amor, para nada isso valeria. O amor é a base, minha irmã, o amor é a base, meu irmão. Esta palavra que eu trouxe do significado das três cruzes no monte Calvário. Na verdade, o Monte Calvário, esse monte ali significa o Monte da Craveira. Neste monte, ali onde Jesus foi crucificado, no Monte Gólgota, né, que é o Monte da Craveira. Deixa-me só coisa. Neste monte é onde foi colocado, é onde foi enterrado a cabeça do gigante Golias. Quando Davi matou Golias, Davi levou essa cabeça até lá em Jerusalém e ali enterrou a cabeça, a cabeça do gigante. Lembra que Davi cortou a cabeça daquele gigante, do Golias, e levou ali. Isso foi muitos anos antes de Jesus Cristo. Deus não se contradiz, a Bíblia é bem certa, só precisamos mesmo de revelação. Muitos anos depois, o filho de Davi, Jesus também é conhecido como filho de Davi, porque vem na linhagem de Davi. Jesus também, ali naquela cruz, derrotou também o gigante. Olha que lá no Antigo Testamento, Davi derrotou o gigante físico mesmo, era em pessoa. E aqui no Novo Testamento, digamos assim já, né, no fim da dispensação da lei, e o começo da dispensação da graça, Jesus Cristo então derrota ali o gigante espiritual que é Satanás. A cruz, se notarmos bem a cruz, estava aquela parte onde fica a cabeça de Jesus e os braços de Jesus. A parte de cima, onde fica a cabeça de Jesus e os braços, é aquela parte da espada, onde os homens, os guerreiros, pegavam agarravam a espada. E a parte onde ficou o corpo de Jesus Cristo, e até a parte que foi enterrada para o chão, foi enterrada no chão, é a parte da ponta da espada, aquela parte mais comprida da espada. Quando eles colocaram a cruz ali no monte das craveiras, ali na verdade estava a ser apunhalada ali a cabeça de Satanás. Satanás estava a ser derrotado ali e foi feito um espetáculo público. Só que Satanás não entende as coisas do Espírito. Satanás nem estava a entender que aí estava a derrota dele. Ele pensou que estava a humilhar o Filho de Deus. Tanto é que ele fez força, fez tudo para meter o Filho de Deus na cruz. Tudo foi um julgamento empírico, foi tudo em cima da hora. Pegaram Jesus Cristo numa quinta-feira à noite, fizeram um julgamento à noite, fora do coisa, e criaram um tribunal deles de pimpa, tudo à toa.
E quando eram 9 horas da manhã de sexta-feira, eles crucificaram Jesus Cristo. Quando eram 15 horas da tarde, Jesus Cristo morre e entrega o Espírito. Na verdade, das 9 às 15 horas são 6 horas. 6 horas, 6 dias. 6 dias, 6.000 anos. 6.000 anos, o mundo está no fim, minha irmã. Deus criou a terra em 6 dias, no sétimo descansou e santificou. Jesus ali, é tudo profético. Jesus disse, está terminado o que? A obra. Conforme Deus terminou lá em Gênesis a obra, no sexto dia, no sétimo descansou Jesus. Quando completou 6 horas, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está terminada a obra. Está terminado, está consumado. Está consumado. Qual a obra? A obra, o diabo foi derrotado de uma vez por todas. O diabo hoje não tem poder sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Você é que dá o poder no diabo quando você não conhece a verdade. Essa revelação. Está salvo, tá, mas não conhece a verdade, então vai dando esse poder a Satanás. Como? Através do pensamento, através de palavras descontextualizadas, tipo como, por exemplo, falar que esse é o meu problema, você está a chamar para ti o problema, então você ainda não encontrou o problema, não é teu, isso não faz parte da tua vida. O que é teu é aquilo que Jesus conquistou na cruz por ti, que é a saúde, a vida, a alegria, a paz, a salvação, a vitória, tudo, tudo. Por isso é que a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 9, no versículo 6, né, que ele é o príncipe da paz. Porque o cristão tem que ter paz. O cristão tem que ter paz. Tudo que te dá paz vem de Deus. O que rouba a tua paz, Jesus disse mesmo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Vou roubar o que então? Veio roubar casamento, saúde, paz, tranquilidade, segurança. Enfim, veio roubar tudo. Jesus, pelo contrário, veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Vida e abundância, que é saúde, é paz, é alegria, é segurança da tua salvação. É tudo isso aí. Esta palavra que eu trouxe para todos vocês é o primeiro vídeo, ou a primeira live que faço aqui no Instagram. Também não sei bem dominar isso. Vamos ficar por aqui para não me alongar muito. Às vezes estou só a falar já em vão e não está a gravar. Mas de todas as formas, fiquemos por aqui. E uma ou outras vezes, quando eu não estiver no Facebook, eu vou estar aqui. E assim, de glória em glória, o nome do Senhor será glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmã Adelaide, por me teres acompanhado ali, nesta live. Deus lhe abençoe, abençoe teu casamento, abençoe a tua família, a tua saúde, a tua vida espiritual, mais do que nunca, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos nessa fé, minha irmã. Deus te abençoe.